Então, ó, nos exercicinhos, apostila 2, página 32. Universidade Federal de Roraima, ou Roraima, tanto faz. Quando aplicamos uma força numa mola, podemos produzir uma deformação nela. Beleza. Conforme a lei de Hooke, podemos afirmar que... Vamos lembrar da lei de Hooke. Professor, qual que é a lei de Hooke? Força elástica é kx. A deformação é sempre a mesma? Assim, existem questões que são complicadas de se responder, mas se você esticar um elástico, sempre vai esticar do mesmo jeito? Não, né? Então, essa aqui nós já tiramos do páreo. A deformação é inversamente proporcional à força? O que significa inversamente? Quanto mais força você faz, menos ela deforma? Essa é meio confusa, por quê? Porque fica mais difícil deformar. Mas se você faz mais força, ela deforma mais. Se você faz mais força, ela deforma mais ainda. Enquanto você for aumentando a força, ela vai se deformando. Então, a segunda alternativa é falsa. E é falsa pelo inversamente. Tá? Quanto mais força, ó, você faz, mais deformação você tem. A deformação é inversamente proporcional à massa da mola? E quem falou de massa? Ninguém falou de massa. Então, nada a ver. Vamos dar aquela cortada marota. A deformação é diretamente proporcional à massa? Eita, nós. Falei que não tem nada a ver com a massa. A deformação é proporcional à força? Opa, aí sim. Aumentou a força, aumentou a deformação. A resposta correta é a E. Tá bom? Nossa, tão fácil assim. Calma, jovem, tá começando. Mas é fácil, jovem, física. As pessoas desacreditam quando eu falo. Nos outros colégios que eu dou aula, o povo fala, você é louco. Física é fácil, física faz sentido. Física tá aí. Física. O problema é um jeito que vocês, em geral, no mundo, estudam. Até 7ª, 8ª série, as continhas que vocês fazem tem 2 linhas. É dividir, é multiplicar. Chega no 9º ano, ali, eu falei 8ª série, mas é o 8º ano que eu quis dizer. Chega no 9º ano, começa a ficar um pouco mais complicado, parece Bhaskara, parece não sei o que, seno e cosseno. Chega no médio, os exercícios ficam longos. Fica longo, o povo tem preguiça, acha que é difícil, só porque o exercício é longo. Tem coisa difícil de fazer, mas não é porque é longo que é difícil, tá? Quando o exercício é difícil, ele é difícil, não importa se ele é curto ou não. Vamos para o exercício 2. Considere uma mola que obedece a lei de Hooke. Um corpo aplica uma força, que eu estou com a cabeça na frente, de 9 newtons sobre a mola que se deforma a 5 centímetros. Então, ó, eu sei que a força elástica é de 9 newtons e a deformação é de 5 centímetros, que eu aqui, com muita paciência, já vou transformar para metros, que é 0,05 metros. Professor, o que você fez aí? Eu dividi por 100. Mas como vocês estão no ensino médio, vamos usar notação científica, né? Professor, não me dou bem com notação científica. Por enquanto, uso 0,05. Depois a gente conversa ali como a gente faz esse esquema da notação, tá? Mas dá na mesma. Professor, uma outra pergunta. Eu quero fazer uma pergunta aí. É o seguinte. Ali fala que a pessoa aplicou uma força sobre a mola. Por que você considerou que é a força da mola e não da pessoa? Ação e reação. Se eu faço uma força na mola, a mola faz a mesma força em mim. Então, por isso que eu já considerei que é a força elástica. Alternativa A. Qual a constante elástica? Força elástica, kx. Ele quer K, né? A força elástica vale 9. O K está aqui. 5, 10 a menos 2. Ou 0,05, se quiser sofrer um pouco mais. Passa esse daqui para o outro lado dividindo. Gente, eu acho que eu falei semana passada, mas eu vou repetir. Eu tenho um problema que eu não consigo... Eu faço uma inversão... Quer ver? Deixa eu explicar para vocês o que eu faço aqui. Ó, e esse passo que eu fiz aqui tem um passo intermediário, tá vendo? Da linha de cima ali, da linha do meio até a linha de baixo tem um passo intermediário. Que passo é esse? Eu teria que fazer isso aqui, ó. 9 dividido por 5, 10 a menos 2 é igual a K. E aí eu inverto os dois lados depois. Só que eu não consigo, eu tento de vez em quando fazer passo a passo, mas isso para mim eu pulo naturalmente, tá? Então, quando acontecer essa inversão louca, é porque eu já inverti os dois lados. Eu pulei esse passo intermediário, tá? Porque... Só para avisar vocês aí. O K é igual. 9 dividido por 5 dá 1,8 vezes 10. O menos 2 está aqui embaixo, ele sobe com sinal invertido. Mais 2.
Então, conhecido também como 180 newtons por metro. Calculei a alternativa A. Tá? A parte difícil ali foi transformar em metros. E olha lá, né? Não é difícil. Alternativa B. A deformação em centímetros, agora ele cai em centímetros, mas a gente vai calcular em metros primeiro. Se a força for de 22,5. Então tá bom, vou dar uma puxadinha pro lado aqui. Força elástica é igual a Kx. A força agora vale 22,5. O x eu quero descobrir. Professor, e o K? A mola é a mesma. A dureza da mola é a mesma. Então o K que eu descobri na alternativa A, eu posso usar na alternativa B. Posso não, devo usar na alternativa B. 180. Passo dividindo. Olha lá o passo que eu falei que eu pulo. Ó. É natural, gente. Não adianta. Não vai. Eu já tentei tudo quanto é jeito. Aqui, como eu estou explicando para vocês, né? Eu vou fazer na minha calculadora aqui, né? 22,5 dividido por 180. Isso aqui vai dar 0,125. Vou voltar às casas decimais. Então, olha aqui. 1, 2. Professor, por que você parou nisso aqui? Ó? Por que você parou em 12,5 vezes 10 alguma coisa e não parou no 1,2? 1,25. Olha lá, o número tinha 0,3 casas decimais. Tá vendo que agora só ficou uma casa decimal? Que é o 5 ali? Então, se eu aumentei o número duas casas decimais, eu aumentei ele. Ele era 0, não sei quanto, ele virou 12,5. Eu aumentei duas casas decimais. Para compensar isso, o que eu faço? Eu tiro 2 do expoente, porque o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu aumento as casas decimais, eu tiro do expoente. Então, eu venho menos 2 metros, né? Só que a transformação de centímetros para metros é o quê? 10 a menos 2. Olha aqui, ó. Então, se eu tirar esse 10 a menos 2 agora, ele volta a ser centímetros. Então, deixa eu dar uma esticada para cima aqui e para o lado. Então, essa deformação é 12,5 centímetros. Professor, ó, seguinte, eu acho que eu até entendi o que você fez aí, beleza, tranquilão. Só que eu aprendi aquele negócio da vírgula vai para um lado, a vírgula vai para o outro. Então, eu também aprendi assim no colégio, só que eu não consegui. Tá? E aí eu uso essa. Se você tem uma que funciona para você, seja feliz. Não precisa usar o que eu estou falando. Tá? Matemática tem várias maneiras de lembrar, de decorar. Não fica preso no que o professor falou que tem que ser assim. A não ser o professor de matemática ou a professora. Se ela falou, obedece, porque ela está te ensinando um método. Agora no de física, no de química, se for matemática, dando certo, tá sossegado. Tá? Podemos para mais um? Ou vocês querem um tempinho aqui para copiar? Vamos lá. Eu acho que esse aqui é o último. Não, tem dois aqui ainda. Tá. Aqui. 3. O engenheiro necessita determinar a constante elástica de uma mola que será utilizada em um dispositivo eletrônico. Para isso, exerce sobre uma força sobre ela, e utilizando um dinamômetro, que é um medidor de força, mede com uma régua a deformação sofrida pela mola. Esses dados são utilizados na construção do belíssimo gráfico que está aí. Determine a constante elástica no sistema internacional, ou seja, a constante elástica tem que estar em Newton por metro. Olhou um gráfico? Olhe os eixos. A força está em Newton? Sim. A deformação está em metros? Não. Então eu tenho que arrumar isso. Como que eu transformo centímetros para metros? Multiplico por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Na pior das hipóteses, faz regra de 3, né? 1 metro, 100 centímetros, x metros, o valor que está ali. Professor, que ponto você vai escolher? Tanto faz. A constante elástica é constante. Então, qualquer ponto que eu pegue ali vai dar certo. Então, só de birra, eu vou pegar o do meio aqui. Ó. Vou pegar esse ponto. Neste ponto, a força elástica é Kx. Na verdade, em qualquer ponto. A força vale 40. O K eu quero. E o X vale 4, 10 a menos 2. Porque tem que estar em metros. Então, aquele 10 a menos 2 ali é para eu conseguir usar a unidade do metro.
Bom, aqui dá para dar uma simplificada, mas eu não vou simplificar não. K é igual a 40 dividido por 4, 10 a menos 2. Vou dar uma puxadela para o lado. Pelo jeito para baixo também, sem querer. Opa. O K é igual a 40 dividido por 4, 10. O 10 a menos 2 sobe e ele vai inverter o sinal. 10 mais 2. Nesse 10 que está sozinho ali, tem um 1. Se eu quiser colocar em notação científica, o que eu faço? Eu somo os expoentes. 10 a terceira newtons por metro. Ou, se você quiser colocar com número mesmo, né? Por extenso, vamos dizer assim. 10 a terceira é 10.000 newtons por metro. Então, você tem a constante elástica da mola de 1.000 newtons por metro. A cada 1.000 newtons, você deforma 1 metro essa mola. Ah, professor, é exagerado. Vocês têm que lembrar, gente, que é um objeto pequeno, então você não quer que ele deforme muito mesmo. Aí depende da aplicação, tá bom? Eu tinha planejado mais um exercício. Pelo jeito, não vai rolar, tá? A questão aqui desse exercício por questão de tempo, tá? Eu tenho que atender daqui a pouco o terceiro. A gente tem 2 minutos, o exercício é um pouquinho esticado. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só mostrar para vocês qual que era o exercício. Que era esse aqui. Era o último, né? Era o último. Tá? Aqui. Opa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou parar a nossa aula por aqui. Na minha gravação que eu estou fazendo no meu computador, eu vou pausar a gravação. Depois que vocês saírem, eu resolvo esse exercício, continuo ela separado, sozinho. E quando eu postar essa aula para vocês, que vai estar já dividido em 2 partes, uma explicação e outros exercícios, vocês vão ter um exercício a mais ali no final, um brinde, que é esse exercício 4, tá? Para vocês tentarem fazer. Assim aparece bastante, tá? Mas de todos que eu fiz, esse era mais complicadinho. Então não é à toa que ele ficou por último. Pode ser? Que aí assim a gente não se atropela nos horários. Beleza? Deixa eu ver aqui o negócio. Beleza, então. Então, ó, gente, nos vemos, sabe-se lá quando. Deixa eu fazer minha pausar aqui primeiro. Ah, eu voltei. Agora estou sozinho, no silêncio. Vou fazer o quarto exercício aqui, como eu prometi para vocês, tá? Um estudante prende uma mola helicoidal de 10 centímetros. Presta atenção que ele não é a deformação, é o tamanho da mola. 10 centímetros. Ao teto de uma sala. Para determinar sua constante elástica, ele pendura um bloco de 2,4 kg e verifica, após equilíbrio, que a mola passa a ter 30 centímetros. Então aqui está totalmente fora de escala, porque a mola ela se alongou 20 centímetros. Isto é a deformação da mola. É o tanto que ela muda de tamanho, não é o tamanho original dela. Tá? Sabendo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Bom, que forças agem naquela massinha? Vou fazer só ela aqui, ó. Então temos a massinha aqui feliz e contente. Temos a força peso para baixo, força da gravidade, que por sinal foi o conteúdo da nossa última aula. E temos a tal da força elástica, segurando ela aqui para cima. E ele fala que ela fica em equilíbrio, esse sistema está em equilíbrio. O que significa isso? Que a força para cima é igual à força para baixo. Ou que a força resultante é igual a zero, né? A força elástica é igual à força peso. Tá? A força elástica, aí ele quer saber 2 coisas, né? A força elástica exercida pela mola e a constante elástica. Então vamos lá. Alternativa A. A força elástica eu quero descobrir. Então eu não vou abrir em Kx, eu vou deixar a força elástica. Eu quero essa informação. A força peso a gente calcula como massa vezes gravidade. Lembrando que peso é uma propriedade do corpo e a gravidade, a força peso, né, agindo ali nessa... Peraí, não sei se eu falei certo. A massa é uma propriedade do corpo e o peso é a interação dessa massa com o campo gravitacional. Então, a força elástica é igual. A massa é de 2,4 e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. A força elástica é de 24
newtons. Calculamos a alternativa A. Professor, que coisa fácil. Física é fácil. B. A constante elástica. Bom, para fazer a constante elástica, agora eu vou analisar só a mola, tá? Vou dar uma puxadinha para o lado aqui. Força elástica é Kx. Por que agora eu abri força elástica? Usei a equação de Hooke. Porque agora eu quero uma informação que está ali dentro. Quanto que vale a força? 24, acabei de calcular. Quanto que vale o K? Quero descobrir. E qual foi a deformação? 20 centímetros. Só que eu tenho que colocar em metros. Olha aqui a resposta. Newton por metro. 20 centímetros é 0,2 metros. Aqui não precisa colocar em notação científica, né, gente? Porque 0,2 é tranquilão. Mas quer colocar? Também coloca. Faz se você quiser. K é 24 dividido por 0,2. Vou puxar de novo. 24 dividido por 2 é 12. Então, dividido por 0,2 é 120 newtons por metro. E assim nós terminamos o exercício que faltava, que não deu tempo para a gente fazer na aula. Tá bom? Temos aqui o nossa constante elástica, que eu tô com a cabeça na frente. Eu esqueço toda hora disso, dá uma diminuída aqui, ó, que eu tenho essa mágica da tecnologia. Então, e a força elástica. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado. Depois dê uma olhada lá, quem quiser, nos videozinhos de exercício da normal. E bom descanso. Igual eu falei, descansem, deem uma relaxada na cabeça, porque a vida segue. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? É isso. Nos vemos, sabe-se lá quando. E falou. Pera que não foi. Falou!